Durante uma guerra nuclear, como uma possível terceira guerra mundial, onde você se esconderia? Existem bunkers no Brasil? Eu sou Emanuel Aguilera e você está vendo... Bisbilhotar o mundo, pura curiosidade, interesse, novidade, raridade, curiar. Animais, minerais, células, cereais e muito mais. Nesse canal você vai se viciar. Mundoleiral! O início do ano de 2020 foi marcado por um desespero em massa nas redes sociais sobre uma possível terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e o Irã, após um ataque que matou o general iraniano Soleimani. Em seguida, o Irã respondeu que haveria vingança e atacou bases militares dos Estados Unidos que estavam no Irã. O clima esquentou bastante e o medo de uma nova guerra nuclear se tornou cada vez mais real. E se isso realmente viesse a acontecer aqui? Onde que seria o melhor lugar para você estar durante um bombardeio? Fala pra mim, não sabe, né? Então separamos hoje alguns dos bunkers mais famosos e resistentes do mundo. Será que o Brasil se encontra nessa lista? Fica com a gente que você vai descobrir! Antes de tudo, precisamos nos familiarizar com a ideia do que é um bunker, certo? Bom, o termo ele se popularizou como a ideia de um lugar que fica debaixo da terra, extremamente resistente. Só durante a Segunda Guerra, com o tal bunker de Hitler, o significado de bunker se difundiu como a ideia de um abrigo subterrâneo fortificado. Contudo, alguns bunkers são sinônimos de casamata, que é um termo militar para construções fortificadas parcialmente enterradas que servem de forma ofensiva e defensiva também. A preocupação com bombardeios era tão real durante a Guerra Fria que Enver Hoxha, primeiro chefe do governo socialista da República Popular Socialista da Albânia, ordenou a construção de mais de 600 mil casamatas em todo o território albanês. Construções que poderiam abrigar aí em torno de umas 2 pessoas. Uma casamata, ela normalmente é feita para suportar a pressão liberada pela explosão de uma bomba, de modo que vai manter os seus ocupantes a salvo. Para vocês terem uma melhor noção, um edifício comum ele pode entrar em colapso ao sofrer uma pressão de 0,3 bares, enquanto casamatas bem construídas elas podem suportar aí aproximadamente 10 bares de pressão. Para serem mais seguras ainda, as casamatas elas podem possuir redes na parte interior para impedir estilhaços das paredes internas atinjam os ocupantes. Mas e se o perigo, além do bombardeio, for um ataque nuclear? Nesse caso, há a opção dos bunkers subterrâneos, enormes construções feitas vários metros abaixo do solo e com estrutura reforçada de aço, concreto armado e placas de chumbo. Se bem projetadas, elas podem sustentar a vida de centenas de pessoas por vários anos. Sabendo desses detalhes, vamos então à nossa lista dos 5 bunkers mais famosos e resistentes do mundo. Ah, que legal! O túnel de Sonnenberg é localizado na cidade de Lucerna, na Suíça. O túnel de Sonnenberg levou cerca de 5 anos para ser finalizado e seria capaz de resistir a uma explosão nuclear de 1 megaton a 1 km de distância. O país enxergou uma boa oportunidade em aproveitar o túnel de Lucerna, convertendo ele em um abrigo nuclear civil com capacidade para até 20 mil pessoas. Foi gasto cerca de 32 milhões de dólares para custear as construções do abrigo entre os anos de 1971 e 1976. Porém, um teste realizado no ano de 1987 comprovou diversas falhas do abrigo projetado. As portas, que por exemplo pesavam 350 toneladas, levaram cerca de 24 horas para se fecharem completamente. Além de que a estrutura do lugar provou que só poderiam ser abrigadas por volta de 17 mil pessoas e não 20 mil. Após o fim da Guerra Fria, o abrigo do túnel foi praticamente desativado, pois era injustificado os custos com manutenção para um abrigo claramente feito para enfrentar períodos da guerra, né? Desde 2008 o lugar é aberto para visitas, então caso você dê uma passadinha pela Suíça, não esquece de ir lá visitar o famoso túnel de Sonnenberg. O atual presidente dos Estados Unidos tem vários locais à disposição para que possa se abrigar durante um possível ataque ao país. Entre eles temos um abrigo que fica localizado abaixo da Casa Branca e um outro escondido nas montanhas Blue Ridge, no estado da Virgínia. Após tantos desastres e conflitos pelos quais os Estados Unidos passou, parte da sua população desenvolveu esse senso de obrigação por construir um pequeno bunker pessoal para proteger a si mesmo e a sua família, seja contra desastres naturais ou seja contra um ataque inimigo. A crença no possível inverno nuclear só aumenta essa preocupação. O inverno nuclear é um fenômeno ambiental previsto como consequência dessa eventual guerra, e na prática ocorreria porque uma nuvem de poeira bloquearia a luz solar e provocaria uma grande queda de temperatura no planeta. Sendo assim, muitas pessoas ainda se preocupam bastante com o relacionamento de comida. Que bom que os deuses colocaram a gente junto. É porque a gente nasceu um pro outro. É como se fôssemos feitos um para o outro. Para vocês terem uma noção melhor disso, segundo Randy Soul, cerca de 30% dos que morreram imediatamente no ataque atômico nos Estados Unidos contra Nagasaki poderiam ter sido salvos por
abrigos civis. No caso de um ataque nuclear contra os Estados Unidos, o presidente poderá se proteger em Mount Weather, um pico de aproximadamente 534 metros de altura, perto de Blue Mount, na Virgínia, que foi transformado em um bunker gigante para o presidente. E quem poderia fazer uso desses bunkers junto com o presidente do país? Bom, na Casa Branca, pouquíssimas pessoas teriam esse privilégio, entre eles assessores e familiares do presidente e vice-presidente. Em Mount Weather, porém, há espaço para o presidente, assessores e centenas de outras pessoas. No caso do atual presidente Donald Trump, ele ainda conta com um bunker pessoal embaixo da sua própria casa. E você já pensou em construir um bunker embaixo da sua casa? Eu já. Quem nunca, né? Ficar lá o dia inteiro. Mas nessa quarentena eu já vi que já é difícil. Imagina você ficar num bunker isolado. É complicado. Nessa quarentena você até pode sair no mercado, comprar alguma coisinha, tal. Imagina que caiu uma bomba nuclear. Aí você se ferrou, meu amigo. O projeto Europa One em Rothenstein, na Alemanha, foi pensado por Robert Vicino, CEO do Vivus. A Vivus Group é uma empresa da Califórnia fundada por Robert, que propõe a construção de abrigos subterrâneos fortificados, e eles são projetados para suportar futuros desastres e catástrofes mundiais. Bom, a Europa One é um abrigo subterrâneo localizado no coração da Europa. É um dos mais fortificados e maciços da Terra, esculpido em rocha sólida sobre uma montanha de aproximadamente 122 metros de altura pelos soviéticos durante a Guerra Fria. Esse abrigo era uma fortaleza para equipamentos militares e munições. O lugar foi reconstruído e melhorado e agora é de propriedade privada. Contando com aproximadamente 307 metros quadrados, ele é capaz de suportar explosão nuclear de curto alcance, um acidente aéreo direto, agentes biológicos e químicos, ondas de choque maciças, terremotos, pulsos eletromagnéticos, inundações e praticamente qualquer arma de ataque. É grande o negócio, né? O acabamento desse lugar ele é comparável a um mega iate. Cada pessoa que adquirir o seu cantinho do bunker poderá encomendar seus móveis com os padrões sob medida. Ai, que chique. O lugar possui todas as comodidades típicas de um iate de luxo, como piscinas, teatros, academia, cozinha, bar, quartos, banheiros de luxo e etc. As possibilidades são ilimitadas. Quer dizer, é limitada pelo dinheiro, mas se você for que nem o Batman e tiver dinheiro infinito, então as possibilidades são ilimitadas mesmo, certo? Tudo isso tem um preço, óbvio. Um apartamento privado nesse bunker de luxo custa em média aí de 2 milhões de euros, aproximadamente 9.342 reais. Em um apartamento semi-privado, ou seja, praticamente como uma república de universitários, ele custa 35 mil euros por pessoa, aproximadamente aí 163 mil reais por pessoa, né? O que vocês acham da gente começar a fazer uma vaquinha aí pra comprar um apartamento de luxo embaixo de uma montanha, hein? O que vocês acham? Uau! O Führer Bunker é conhecido por ser o complexo subterrâneo de salas localizado em Berlim, onde Adolf Hitler passou as últimas semanas do regime nazista, e também o local onde ele cometeu suicídio por arma de fogo, e também envenenamento por cianeto em 30 de abril de 1945. Em 1992, a KGB, Serviço Secreto da União Soviética, abriu arquivos que confirmavam a versão do suicídio de Hitler dentro do Führer Bunker. Porém, muitas pessoas ainda acreditavam nas especulações de que o nazista do bigode estranho teria escapado por algum túnel subterrâneo e se exilados em países da América do Sul, como Argentina e Paraguai. E você acredita que Hitler saiu vivo da Alemanha e passou seus últimos dias na América do Sul? O Führer Bunker localizava-se a 5 metros de profundidade e era protegido por mais 4 metros de concreto armado. Tinha em torno aí de 30 salas e ele foi equipado com portas de aço e com um sistema de ventilação protegido contra gases venenosos. Hoje o bunker ele se encontra coberto por um condomínio residencial, 2 restaurantes e um estacionamento. Em primeiro lugar, temos o bunker nuclear de Western Hills. Estando localizado a 20 km de Pequim, o bunker nuclear de Western, ele é considerado o bunker mais profundo do mundo. O abrigo ele se encontra nas cavernas kársticas que se estendem por mais de 2 km abaixo da Terra, segundo o cientista Qin Dajun, do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia de Ciências da China. Em 2016, quando a mídia local cobria a visita do presidente chinês às instalações, foi que, enfim, surgiu a informação sobre a existência do tal bunker. No entanto, até o momento, é desconhecida a real profundidade que se localiza e quando foi construído. Pesquisas governamentais apontam que a zona do bunker possui reservas suficientes de águas subterrâneas para abastecer as necessidades de 1 milhão de pessoas. Além do topo do lugar ser protegido por várias camadas de rochas, entre elas o granito, que é um dos materiais mais duros da natureza, também está lá. As cavernas elas possuem espaço suficiente para abrigar uma cidade pequena. Contudo, em caso de ataque nuclear, as partículas radioativas elas vão permanecer na água e no solo por
um período mais longo do que no ar, e por essa razão pode facilmente penetrar em lagos e rios subterrâneos. Logo, seria necessário purificar a água antes de tomar. Mas sejamos sinceros, né? Depois de ver a Xiaomi aí nesses últimos anos, eu tenho certeza que a China conta com tecnologias e equipamentos suficientes para conseguir purificar um copo d'água. Mas e o Brasil? Nós temos bunkers para nos proteger de um bombardeio? A resposta é sim, meu amigo, de fato. Nós temos sim na cidade de Curitiba, no Paraná. Existem algumas estruturas que lembram muito as de um bunker contra bombardeio. Algumas casas elas possuem um cômodo inferior reforçado, e outras estruturas na cidade se expõem com uma forma aboboada, que lembra muito a estrutura das casamatas, que nós já vimos aqui. Segundo o historiador Marcelo Sutil, da Fundação Cultural de Curitiba, abre aspas, o medo de ataques aéreos habitava o imaginário da época e ganhou contorno cada vez mais assustadores com o estouro da Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Esse medo acabou motivando a construção desses bunkers contra bombardeio aéreo. Uma inscrita de Brusque também lembrou das lendas dos túneis de Blumenau em Santa Catarina. Apesar de já ter sido dito oficialmente que não passava de uma antiga galeria de túneis para escoamento de água das chuvas, as lendas ainda vivem no imaginário popular, que se perguntam o motivo pelo qual os túneis existem. E você, meu amiguinho, conhece algum bunker na sua cidade ou região? Diz aí nos comentários. O que você levaria para passar 2 anos em um bunker em caso de uma guerra nuclear? Eu não sei o que eu levaria, cara. Bom, com certeza eu levaria um videogame e alguém, seria interessante. E obviamente que é óbvio que ia ter comida e enfim, né? É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Curta, comenta, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque é muito importante para você receber sempre informação de quando sair um vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um beijo na barriga e até quinta que vem. It's the dream.